Olá, meu amigo, minha amiga, meu amigue, bem-vindo a mais um Papo Sem Preconceito, esse canal que é diversidade pura, que é para todas, para todos e para todos, que não faz distinção de gênero, de orientação sexual. Esse vídeo é para você. Meu nome é Auricélio e hoje a gente vai continuar falando sobre carnaval. Entra ano, sai ano, vem carnaval, vai carnaval, muita coisa acontece e todo ano a gente se pega falando sobre as mesmas coisas, que são as fantasias de carnaval que não são adequadas. No nosso mundo gay a gente chama de close errado. Então vamos falar um pouquinho o porquê que essas fantasias são erradas. Se você quer entender por que você não pode se vestir de índio, vem comigo até o final que eu vou explicar direitinho. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre a primeira fantasia, que só pelo seu nome, ela já é uma das fantasias mais ridículas que eu já encontrei. Chama-se Nega Maluca. Por que essa fantasia é tão errada? Essa fantasia é errada porque ela é uma apropriação cultural. Se você não sabe o que é apropriação cultural, vem comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o que é essa apropriação cultural e o porquê você também não pode se vestir de índio, que é a fantasia mais polêmica. Certo? Mas por que a nega maluca é uma apropriação cultural? Além disso, ela é racista, sexista, porque ela expõe a mulher negra, ela sensualiza a mulher negra, ela tem elementos preconceituosos como o blackface. O blackface ele nasceu em 1830, onde homens brancos pintavam a cara de preto para imitar pessoas negras e fazer palhaçadas perante a corte. Então isso é preconceituoso. Ele usa também o Black Power, que é o cabelo afro, que é hoje um dos maiores símbolos políticos das pessoas negras, dessa luta negra. É um símbolo de luta, um símbolo de revolução e está sendo aí vulgarizado dessa forma. Então não se vista de nega maluca. Nega maluca é close errado. Tá ruim, tá feio. O segundo é assim, eu acho muito criativo a imaginação sexual das pessoas, mas o segundo é enfermeira e empregada doméstica sensualizada, né? Sexualizada. Tá errado por quê? Primeiro, uma profissão não é uma fantasia. Então, quando você se veste de enfermeira, mostrando o corpo, quando você se veste de empregada, mostrando o corpo, você está sensualizando uma profissão e incentivando ao assédio daquela profissão. Alguns anos atrás, a própria emissora Rede Globo foi processada pelo órgão regulamentador da enfermagem, o Corém, porque existia uma enfermeira que era sexualizada numa novela desta emissora. E por que não pode? Nesta época aumentou muito o índice de assédio às enfermeiras em hospitais. Assim como também é grande o índice de assédio às empregadas domésticas. É muito vulgar você colocar uma profissão sexualizada. Isso vale para todas, para enfermeira, para doméstica, isso vale para administradora, para advogada, para arquiteta. Não sexualizem as profissões. Vocês estão colocando as mulheres que estão nessa profissão em risco, você está incentivando o assédio a essas profissões. A terceira fantasia é uma fantasia que causa muita polêmica sempre, que são as fantasias de orixás do candomblé ou da Umbanda. Você não precisa se esforçar muito no bloquinho de carnaval para você encontrar alguém vestido de Iemanjá. Por que está errado? Iemanjá, assim como os outros orixás, são entidades de religiões afrodescendentes, como a Umbanda e o Candomblé. Essas religiões, elas sofrem o tempo todo com intolerância, com preconceito, com discriminação. Quando você coloca essa fantasia e vai pra rua, você não está ajudando, você está promovendo mais discriminação. Pegue uma pessoa que ela é cristã católica e pergunte se ela gostaria de ver alguém fantasiado de Virgem Maria andando pela rua. No nosso primeiro vídeo desse canal, que eu vou deixar linkado aqui em cima, falamos sobre a figura do Jesus gay do Porta dos Fundos, e foi uma polêmica. Então, se você é contra a vulgarização da sua religião, seja ela cristã ou não, também não vulgarize a religião do outro. Então, se fantasiar de Iemanjá, de Ogum, de Pombagira, de nada dos orixás, das entidades, isso está errado. Mais um close errado. Outra coisa que é muito comum é a gente ver pessoas fantasiadas de LGBTs.
Homens fantasiados, antigamente tinha muito o Seu Peru, a Vera Verão, essas figuras que são famosas por serem LGBTs. Tá errado por quê? Você está vulgarizando uma minoria que precisa ser apoiada, que precisa ser entendida e ter políticas públicas para ela. Uma minoria que sofre preconceito todos os dias. Quando a gente fala de vulgarização do LGBT, a gente está querendo dizer que é você demonstrar o LGBT numa figura totalmente cômica, totalmente extrovertida, afeminada, purpurinada, sendo que isso é apenas um viés imaginário do que é o LGBT. O LGBT, ele é muito além disso, existem vários tipos e eles não estão aqui. LGBT não é fantasia, certo? Se você não é LGBT, preserve seus direitos de não se fantasiar de LGBT. Não faz sentido você vulgarizar uma minoria. Outra coisa que também se encaixa nesse termo é homem vestido de mulher. Primeiro que homem vestido de mulher tá colocando aí, mais uma vez, que existe uma diferença entre os gêneros, né? Tá colocando aí, mais uma vez, que a mulher, ela é o sexo frágil, ela é sensualizada, ela tá sempre de roupa curta, ela é fragilizada. Não, vamos parar, certo? Homem vestido de mulher não é fantasia. Outra coisa é, quando você se veste de mulher, você é um homem, você se veste de mulher, você tá também discriminando a população trans. Trans e travesti não é uma fantasia. É uma identidade de gênero e merece ser respeitada. Quando você se veste de mulher, você está aumentando o preconceito e a discriminação com as pessoas trans e travestis. Então, mais um close errado, se vestir de mulher no carnaval, não dá. E agora vemos aí a fantasia que é sempre, todo ano, a fantasia do momento, que é a fantasia de índio. Por que a gente não pode se vestir de índio? Se vestir de índio também é uma apropriação cultural. O índio, ele é uma população, ela é uma parcela da população brasileira que sofre discriminação, que sofre preconceito, que sofre genocídios anuais, que está sofrendo muito, inclusive, com o governo atual, que eu prefiro nem falar, porque dá briga sempre. Sofre por não ter terras, sofre por ter suas terras poucas ainda invadidas e é sem noção a gente brincar com a causa do índio dessa forma. Índio não é fantasia, cocar não é acessório, certo? Pintura indígena não é maquiagem. A gente tem que respeitar a cultura do outro. Recentemente, nesse carnaval, algumas semanas atrás, a gente teve a Alessandra Negrini desfilando de Índia e surgiu muitos burburinhos, surgiu muita especulação e resolvi falar disso aqui porque essa semana saiu uma nota de um órgão que protege os índios, que é a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, uma nota defendendo a Alessandra Negrini e explicando que ela estava lá em forma de protesto. As pessoas que estavam à volta dela eram índios de verdade, não eram pessoas fantasiadas de índio, e toda a pintura artística e a roupa produzida da Alessandra Negrini foi produzida por artistas índios, e ela estava ali para apoiar uma causa. A partir do momento que uma entidade que apoia os índios fala, se manifesta e diz que ela estava correta e que eles estão com ela, a gente não tem por que falar que foi uma apropriação cultural. A gente não tem que falar por que ela estava errada, porque foi simplesmente um protesto e eu também estava lendo sobre isso, ela é super engajada, ela é super ativista dessa causa, parabéns para a Alessandra Negrini por isso. Ela fez um protesto, mas por que nós não podemos nos vestir? Nós não podemos vestir porque nós não estamos protestando, as pessoas estão lá para se divertir, para causar, para vulgarizar, para estereotipar essa fantasia e isso não é correto. Prometi para vocês explicar o que é a apropriação cultural, certo? A apropriação cultural é quando uma população se apropria de identidades da outra. Ou seja, no caso dos índios, quando alguém sai num carnaval de cocar, com roupas que parecem indígenas, pinturas indígenas, ela está tendo uma apropriação cultural. Por que a apropriação cultural é um problema? Porque ela é sempre feita por uma população maioritária, privilegiada, que se apropria dos direitos de alguma população que ela já discriminou. Então, quando a população branca ela se apropria
da cultura indígena, ela está se apropriando de uma cultura que um dia ela já menosprezou, ela já discriminou, certo? E isso é errado. Nós estamos diminuindo ainda mais a população indígena por causa disso. E também, galera, né? Pra que se vestir de índio? Pra que se vestir de nega maluca? Pra que se vestir de mulher se tem tanta fantasia legal, né? Tem tanta gente vestida de anjo, de fada, de unicórnio, de tantas coisas. Existem várias fantasias que não são apropriações culturais. Existem várias fantasias que são legais, que são divertidas, coloridas, com brilho, com purpurina, do jeito que o brasileiro gosta. Então vamos prestar atenção nas nossas fantasias, ainda faltam alguns dias de carnaval, no próximo final de semana tem o encerramento, tem os últimos bloquinhos aí, eu ouvi falar que vai ter Anitta, Daniela Américo e um monte de coisa. Aproveitem, se divirtam, curta esse vídeo, entenda o que é a apropriação cultural, entenda o que é o close errado nas fantasias, o que são as fantasias erradas. Compartilhe esse vídeo com aquele seu grupinho de amigo que vai pro carnaval com você, para ninguém dar um close errado, ninguém sair feio nesse carnaval. Certo? Um beijo pra vocês, se inscreva no nosso canal e se tudo der certo, a gente se vê no próximo vídeo.